Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de história e esta aula está bem diferente do que você está acostumado a assistir por aqui. E na aula de hoje nós vamos abordar aí alguns conteúdos, alguns assuntos de 2 capítulos de nosso livro, os capítulos 12 e 13, onde vamos fazer aí uma mistura para poder compreender algumas relações que existem nele, considerando que eles abordam esses conteúdos de uma maneira bem simples e bem conjunta. Pois é, e no vídeo de hoje nós vamos fazer aí uma viagem, na verdade uma viagem não, 2 viagens, porque nós vamos, já que vamos falar de 2 capítulos, vamos conhecer aí, ou reconhecer, ou relembrar, ou reestudar, enfim, como você quiser chamar, alguns conteúdos que a gente até já viu em outros momentos, que a gente tem um pouco de conhecimento sobre eles, mas agora nessa viagem incrível rumo à Índia e à África, verificaremos aí algumas características destes povos. Lembrando que o nosso foco aqui é investigar as relações que as pessoas têm com a religião / religiosidades, identificando a formação desses grupos, ou seja, de que maneira as religiões, o sagrado, a ideia conseguiu construir uma sociedade indiana, como é que a religiosidade conseguiu ajudar a construir as civilizações africanas e o que elas também têm de relação com o Brasil. Então, hoje nós vamos falar sobre a Índia, mas o nosso foco não é mais sobre a história da Índia e a construção da sua sociedade a partir do rio Ganges e do rio Hindu, mas sim identificando as religiões existentes na Índia. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você pense aí, ou tente lembrar, a Índia é um país incrível, enorme, e que a religião ali não é tratada como algo único, tá? Afinal de contas, a fé e a religião fazem parte do cotidiano dos indianos, e a gente vai ver que eles têm profunda relação também com a sua própria história. Então, nesse primeiro momento, sabemos que a Índia tem religião politeísta, mas ela vai apresentar aí algumas crenças bem diferentes. A primeira que a gente vai destacar é o hinduísmo, que surgiu aí há cerca de 4.000 anos com a mistura de povos às margens do rio Hindu. É verdade, esses povos que eram diversos, que estavam ali nessa região das margens do rio, começam a se juntar, e essa parte dessa história eu já contei para vocês em outro momento, que ali eles conseguem construir as suas primeiras vilas e povoados, e consequentemente a religião também aproveita para se abraçar ali na administração política, e então criaria uma relação entre formação de sociedade, poder político e também poder religioso. E neste caso, uma coisa que você pode saber aí também é que as tradições orais, a Índia tem uma tradição oral muito presente, né? E claro que essas tradições orais depois serão transcritas para os livros que nós chamaremos aí de Vedas, tá? São os manuscritos aí religiosos dos povos hindus. Uma coisa que você deve perceber também, que sendo uma religião politeísta, é claro que esses deuses terão uma relação aí com a natureza, com os elementos da natureza. E esses povos hindus têm vários deuses ligados à fertilidade, ligados à fartura, ligados ao destino, enfim. E é claro também que faz parte aí de suas práticas a utilização de incensos, meditações e, claro, uma série de banhos no Ganges, lembram? Além disso, o hinduísmo também influencia aí a hierarquia social, ou seja, como que as camadas estavam organizadas e, em alguns casos, ainda permanecem organizadas. Quando a gente fala de pirâmide social, nós estamos falando dos grupos que fazem parte dessa sociedade, identificando quem é que está no topo dela e, consequentemente, tem mais privilégios, e aquelas que estão lá embaixo e possuem pouco ou privilégio nenhum. No caso da Índia, esses grupos sociais estão organizados de acordo com as famílias que nasciam. Então, se você nasce em um grupo familiar, em determinado tipo de castas, já eu explico melhor o que é isso, você não tem a possibilidade de mudar para outra casta. Por exemplo, temos aí os brahmanes, são os sacerdotes. Nós temos os kshatriyas, que são os governantes e guerreiros. E nós temos os vaishyas, que são os comerciantes, e os sudras, que são as pessoas que trabalham para as outras castas. Então, se eu nasço numa família, por exemplo, de vaixás, numa família de comerciantes, eu não posso me casar com uma sudra, né?
Não dá, a gente tem que se casar no mesmo grupo social. É uma coisa que os estudiosos vão chamar de mobilidade na sociedade, ou seja, se eu nasci nessa casta, eu não posso passar para a casta da frente, né? Não haverá esses casamentos aí entre as castas no começo aí dessa religião. Bom, e considerando que a condição social era passada pelas gerações, né? Se eu nascesse em uma casta, não poderia migrar, passar para outra. Aí o passar do tempo vai começar a mudar, porque as pessoas vão começar a entender que não, que poderia haver casamentos, que as pessoas poderiam sim ter uma vida mais igual. E aí algumas leis foram criadas para diminuir essas desigualdades aí existentes. Bom, uma outra religião muito praticada também na Índia é o budismo, que é uma filosofia de vida que segue as práticas de Buda, tá? Surgiu aí mais de 2.500 anos com os ensinamentos de Buda. Tem um nome lá que eu não me lembro mais, eu não sei pronunciar completamente. Também é uma religião de tradições orais, até serem escritas aí na Tripitaka. E eles não acreditam em nenhum deus. Olha, isso eu achei bastante interessante. Mas sim nas 4 nobres verdades. Ou seja, é por isso que eles trabalham muito com as meditações, com a ideia de evitar preocupações, para que a gente encontre um equilíbrio interno. É mais uma religião ali praticada na Índia. Bom, e agora a gente se dedica aqui a analisar a África, um continente de muitos povos. Então a gente adentra aqui no capítulo 13. A África é um continente incrível, maravilhoso, a gente sabe disso. Temos muitos estudos sobre isso. Mas quando a gente fala de África, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a escravidão. A primeira imagem que nos vem talvez seja, além da escravidão, a miséria, a fome, as doenças, uma população majoritariamente negra, né? Porém, a África, como eu disse, ela é incrivelmente diversa, né? É uma diversidade de povos, é uma diversidade de cultura, é uma diversidade de cor de pele, é uma diversidade natural, é uma diversidade linguística, enfim, não dá para encaixotar a África em algo único, singular, não. Ela é múltipla, ela é diversa. Uma das primeiras compreensões que temos sobre a África é de que ela é o berço da humanidade, onde os primeiros humanos deveriam ter surgido por ali, consequentemente, surgindo ali, vão se espalhar para outras regiões do planeta, mas antes disso, é necessário saber que eles estavam ali, claro, organizados em diferentes povos e culturas. Então, se a gente tem a ideia de que o começo dessa história da humanidade se dá ali na região do que hoje nós chamamos de África, porque naquela época não dava para chamar assim, esses povos que se espalham já eram diversos em si. E considerando que eles vão se misturando e vão criando novas culturas, aí nós veremos que esta África, como berço da humanidade, gera outros espaços e outros lugares para além desse território aí que a gente conhece hoje. Lembre-se também que eram povos que estavam organizados aí em grupos de famílias que acreditavam em heróis ou um deus. A gente chama isso de clãs, né? Os clãs estavam organizados assim, guerreiros, coletores, caçadores, que ocupavam essas divisões aí dentro dessa sociedade, dentro desses clãs que também estavam aí diversos, espalhados pelas regiões da África. As regras, as crenças e os costumes eram transmitidos oralmente. Então a gente não tem uma tradição escrita. Os povos africanos não tinham essa coisa de escrever suas regras, seus costumes e suas crenças em livros escritos. Não. Os ensinamentos, a sabedoria, toda a construção de sua sociedade era transmitida oralmente e passada de geração para geração. Isso porque não dá para falar de todos os povos da África. Isso porque são muitos povos, Haussais, Yorubais, Igbois, Zulus, enfim, Bantos, Sudanês, Angolanos, enfim. Eu não estou falando desses grupos que existem hoje, tá? Eu estou falando de povos que surgiram e que existiam há muitos séculos. Então, como não dá para falar de todos, aí vem os recortes do livro que eu quero que você preste atenção também. Dentro desse recorte, o livro escolhe uma civilização fantástica, incrível, que é a civilização Yorubá. São povos que viviam ali numa região do Benin, da Costa da Mina, que hoje a gente pode chamar de Togo, Nigéria e República Democrática do Congo, atualmente aí, né, esses países. Era um povo incrivelmente incrível, não tenho nem o que dizer aqui além de incrível. E eles construíram sociedades muito bem organizadas, né? As aldeias, as vilas e os povoados eram muito bem estruturados, muito bem organizados. E também eles praticavam, além disso tudo, praticavam comércio e agricultura. Novidades, por exemplo, para os povos portugueses que não haviam ainda desenvolvido o sistema de comércio. Vai ser visitando e conhecendo esses lugares da costa da África que eles vão perceber.
Olha, eles fazem comércio, eles vendem coisas, eles vendem especiarias. Esses africanos, esses povos vendiam metais, o que significa que a sociedade deles era muito bem organizada, né? Manipular metal, construir armamentos é algo incrível, é fantástico. Um outro detalhe é que era uma civilização politeísta também, porque acreditava em vários deuses. Nesse caso, seus deuses eram os orixás e estavam completamente relacionados também a elementos da natureza e às emoções humanas. Então os orixás tinham essa relação com os seres humanos que acabava contribuindo muito para que eles pudessem ter aí uma sociedade mais organizada a partir das suas crenças, das suas divindades, e por isso participavam de vários rituais e celebrações que festejavam essas divindades. Beleza, tio Rodrigo, como é que estava organizado então esse governo iorubá, né? Como é que estava? Você me falou que era uma sociedade muito incrível, muito bem organizada, muito bem estruturada, mas como é que era o reinado, né? Primeiro que, assim como a gente já viu em outros estudos, os reis eram cultuados como deuses, tá? E eles tinham vários poderes divinos aí passados pelos seus descendentes através do Criador, que neste caso é o Dudua. Então, esses reis, né, também descendentes dos deuses, tinham aí vários poderes, conseguiam administrar e controlar ali a sua região a partir dessa crença de que, olha, nós somos um descendente de um deus. E um detalhe importante, os mais ricos tinham privilégios por controlarem a agricultura. Quem sabia organizar a agricultura, quem sabia fazer ali o comércio entre os povoados, entre os grupos, e é claro que isso estava nas mãos das pessoas mais poderosas. Então é claro que você já deve imaginar que eles tinham mais privilégios perante ao rei. E como vocês sabem, ao longo aí de nossos estudos desde o segundo ano, quando a gente fala sobre as relações do Brasil com a África, normalmente a gente foca na escravidão. Então, o que chegou para nós aqui por muitos séculos, por muitos anos, e até hoje em alguns lugares ainda chegam, é de que a África tem como seu maior símbolo a escravidão, o que é uma grande verdade. Porém, a gente precisa avançar nesse sentido porque, de fato, foi um capítulo, um episódio de nossa história que durou muito tempo, que trouxe muito sofrimento. Vocês conhecem muitas informações a respeito da escravidão. E é claro, entre 1550 e 1850, nós recebemos muitos povos africanos, com diferentes culturas, com diferentes línguas, com diferentes hábitos e, consequentemente, com diferentes religiões e religiosidades. O problema é que, como a escravidão era algo que também estava ali muito sendo construído à base do preconceito, né? Isso fez com que essas populações não tivessem o seu direito a viver a liberdade de seus cultos, a liberdade de sua religião. Afinal de contas, essa ausência de liberdade fazia com que eles não pudessem exercer os seus preceitos, as suas culturas e as suas tradições, que lá na África eles faziam muito bem. Então, com essas limitações, esses africanos escravizados começaram a encontrar algumas soluções para poder tentar manter as suas tradições. A primeira e mais famosa delas são os quilombos, as fugas, as rebeliões. A resistência seria enfrentar o sistema de frente e, neste caso, precisavam sair das fazendas de café para manter suas tradições. Mesmo se não conseguissem, ou se fossem encontrados, eles encontraram uma outra forma de poder também, claro, continuar mantendo as suas tradições, e neste caso uma coisa chamada sincretismo religioso, quando eles conseguiam associar os santos católicos aos seus deuses orixás. E resultado dessa escravidão, dessa manifestação, dessa mistura entre o Brasil, aí pensando ainda a religiosidade, nós temos o candomblé, que é um símbolo de resistência que mantém os costumes e as tradições africanas, ou seja, essa religião de matriz africana, o candomblé, e também vai ter algumas descendências dela, são símbolos de resistência porque ainda hoje muitos adeptos dessa religião sofrem preconceitos advindos desse universo que a escravidão proporcionou ao povo africano e que até hoje marca a sua história. Então, dizer que o candomblé ainda é uma resistência significa dizer que nós ainda precisamos avançar aí no respeito à diversidade religiosa que existe e que está garantido dentro do nosso país através da nossa lei maior. Espero que você tenha percebido aí algumas características que os aproximam e os diferenciam uns dos outros e, claro, também percebendo aí algumas relações com o Brasil. Afinal, o nosso país tem aí uma mistura de povos, claro, os indianos também trouxeram parte de sua cultura para cá, com os temperos, com as especiarias, e também muitas pessoas aqui no Brasil são adeptas do budismo e do hinduísmo, e também no caso aqui do continente africano, que neste caso nos entregou muito mais do que africanos trazidos aí por conta da escravidão. Nos entregou uma mistura de crenças, uma mistura de culturas, nos mostra que existiam povos muito bem organizados lá,
mas que a gente não conhecia muito bem. Então, olhar para esse país e para esse continente é verificar que existe uma diversidade que forma a identidade de seus países e de seus locais de origem. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E não se esquece, se gostou, dá um like e aguarda a nossa próxima aula, porque nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. Tá certo? Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!